Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez, um podcast extremamente especial aqui em Maceió, Alagoas, com uma pessoa brilhante. Ela deixou de ser nossa cliente há muito tempo, porque já virou amiga. Eu tenho um prazer muito grande. É nossa parceira também comercial, Gabi Brito, diretora comercial da Remax Almar. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Prazer e satisfação poder rever você. Cada vez que a gente se encontra, é um prazer, é uma alegria, é uma energia maravilhosa. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, Gabi tem muita história para contar, a gente já se conhece há alguns anos. E assim, a gente vai bater um papo muito legal sobre a carreira dela, que nem sempre foi fácil, né, Gabi? A gente tem um caminho bacana aí para poder conversar. Já pegue caderno, papel, caneta, porque a mulher é uma máquina de trazer coisas boas e boas informações. Pra gente poder começar esse papo, quem é a Gabi? Como foi que Gabi começou no mercado imobiliário? Primeira pergunta. Então, Gabi, eu comecei em 2010. A Gabi era funcionária de um correspondente bancário. Então, eu atendia os clientes dos corretores. Tá. Então, eu comecei a ter essa vivência no mercado imobiliário, atendendo os clientes corretores. Fui gostando, né? No tempo, o dono do correspondente, ele fez o curso e eu me interessei, né? Fui presenteada também. 50% do curso no tempo ele pagou. Legal. Que a Gabi também era estudante, né? E ali eu comecei também a estagiar, né? Comecei a ter a vivência de fato no segmento imobiliário. De lá para cá, a Gabi nunca parou. Eu costumo dizer que desde que eu entrei até nos tempos de hoje, a Gabi nunca fez parte de uma equipe ou de uma empresa, sempre dentro de um time. Porque sempre fui muito bem acolhida, recebida, e assim mesmo eu aprendi a servir. E a Gabi cresceu servindo os clientes dos corretores, depois passou a servir os clientes, os meus clientes, Legal. né? Os donos de imobiliária, os nossos parceiros, sempre dentro de um time. Então, tive a minha primeira experiência também quando eu fiquei como autônoma. A Gabi passou um tempo como autônoma, bem selva mesmo, né? Fazendo tudo só, bem na raça. E isso também foi uma experiência para mim, né? Às vezes o corretor que iniciou dentro de uma imobiliária e vai para a rua quer ter essa vivência, né? Eu passei esse período e nesse período eu senti que eu poderia produzir muito mais, não sozinha, mas junto de um time. Então, eu fui convidada em 2017 a fazer parte da MRV, a qual eu também foi uma escola para mim, apesar de ter uma bagagemzinha nesse período, mas aí aprendi a trabalhar em um time, né? Fiz parte de uma equipe maravilhosa, né? Aprendi, fui coach da minha equipe, fui coach lá na MRV, que o que era o coach lá no tempo? Eu também servia. Uhum. Né? Eu treinava novos estagiários até ele se tornar corretor, tirar o Cresce. Então, daí, em 2019, 2020, eu fiz a minha primeira gestão, né, como gerente em uma imobiliária. Então, montando uma equipe do zero mesmo, chamando pessoas, desenvolvendo talentos, resolvendo processos. Depois fui para a minha segunda gerência também, o qual também, mais uma vez, eu formei um time do zero. Foi incrível, cada experiência, né? A gente conhece pessoas. E eu tenho para mim que o segredo está em servir, né? Em desenvolver talentos, dar oportunidade para quem quer. Pegou na minha mão, eu pego na tua e só vamos. Aí sim. Você falou muito em servidão, né? Em servir. Mas teve um ponto, antes disso, eu vou abordar esse ponto da você tá muito focada em ajudar, em servir o cliente, servir a sua equipe. Mas você falou, eu não sabia disso, que em 2010 você era meio que um assistente de um correspondente bancário. E isso aí já fez com que você tivesse um diferencial que era entender do processo de financiamento, que é uma coisa que eu costumo ver muito para você, corretor, corretora, a galera não entende do processo. Algumas pessoas, né?
e aí joga na mão do correspondente bancário. E aí o cliente do outro lado fica meio que cobrando uma informação, uma coisa ou outra, porque o elo de comunicação do cliente não é o correspondente. O elo é o corretor. Qual é a importância que você entende que o corretor precisa estar atento e buscar informação com o correspondente bancário para que ele possa entender desse processo de financiamento, até para que a venda possa ocorrer de uma maneira mais célere, porque evita a documentação errada, evita uma série de ruídos aí nesse processo de compra e, assim, até distrato, a venda cair. Como é que você enxerga esse processo? Perfeito. Hoje em dia, né, na própria mídia tem muitas ferramentas que instruem isso, mas no próprio sistema da Caixa, eu falo Caixa porque é o banco que hoje domina o mercado habitacional. Né? Então tem um sistema da Caixa, lá é disponibilizado o simulador. Às vezes está de boa, está sem fazer nada, acessa lá. Né? Pode estar ali fazendo uma simulação, pode estar se inteirando. Eu acredito que o início é isso. A gente tem que despertar uma certa curiosidade. Né? A gente vai ali, vai entrando no sistema, vai fazendo simulação. Mas o primeiro passo, sabe, Gabriel, é conhecer o cliente. Certo. Que às vezes os corretores, eles pulam essa etapa, né, de conhecer o cliente. Para eu poder oferecer um produto, eu preciso conhecer o meu cliente, o perfil do meu cliente. Se eu conhecer o meu cliente, eu vou saber exatamente o produto que eu vou oferecer para ele. E a questão do crédito, isso vai ser uma consequência. Porque, na verdade, eu passo lá para o time que a gente não precisa fazer simulação. Você vai fazer, como assim? Você não passa? Fiquei curioso. Fica curioso. Mas porque quando a gente vai, a gente bota na mesa, põe na mesa a simulação, números, às vezes assusta. E às vezes vai intimidar o cliente. Né? Então, eu oriento que o corretor primeiro conheça o cliente, conheça o perfil dele. Sendo assim, saiba mostrar bem o produto, o que está oferecendo, né? Ter segurança na hora que estiver mostrando, apresentando o produto e fazendo sentido para as partes, aí a gente vai colher a documentação e enviar para o crédito. Eu já ouvi falar que diz assim, mas quem cuida do crédito não é o corretor, é a Caixa, é o correspondente. Mas eu acredito também que aquele corretor desenrolado, aquele corretor visionário, ele vai procurar atender dar o melhor dele, dar a excelência dele. Porque o diferencial hoje está ali na excelência, né? Porque tantos profissionais têm, mas qual o diferencial? Não é verdade? Então, é esse caminho. Não ficar só ligado no crédito, nem somente no produto, mas poder, de uma forma geral, atender com excelência o seu cliente. Boa. Quando você falou essa questão de, não, a gente não se preocupa com crédito no primeiro momento, eu fiquei assim... Porque o que a gente vê como prática, e muitas vezes o corretor é induzido a isso, dentro de um processo, numa imobiliária, primeiro faz análise de crédito, mas você sabe que tem muita gente que opera assim, né? Primeiro é feita análise de crédito, e se o cliente tiver condição de comprar, aí o atendimento segue. Guarde essa pergunta, porque eu não poderia deixar de trazer um presentinho pra você. Obrigada, por favor, abra, mostra ali pra aquela câmera o presente que você recebeu. Não é isso ou não? Adorei, amei. Inclusive, de outra vez eu ganhei também, né? Agradeço. Ganhou o que da outra vez? Foi um vinho maravilhoso. E um bom vinho, um bom papo, né? Ave Maria, coisa boa. Ai, que lindo. Olha aí. Que lindo. Meus cafés da tarde e da manhã, vai, né? começar agora com a água já. Coloca aí, ó. Sim. A água. E vou deixar aqui do lado. Vai ficar bonitinho aqui. Pronto. Maravilha. Gabi, como é meio que implantar esse processo? Porque é um pouco disruptivo, né? Eu até fico assim meio que na dúvida, tocante de, beleza, eu vou ver se o produto se encaixa para o cliente e tal. Fiz toda essa análise, pumba, o cara não tem condição, ou sei lá, tá negativado e tal. Isso, bom, se você tá operando desse jeito, creio eu que você já testou e o nível de efetividade é grande, mas
Você não corre esse risco de fazer todo um trabalho e chegar depois o cliente não ter condição de comprar por alguma coisa? Como é que você trabalha isso lá? Manda o recado pra galera. Tá? Então, amigo, você não precisa simular para o seu cliente. Na verdade, a dúvida maior do cliente é se ele pode comprar. E todos os clientes podem comprar. Basta entender e conhecer o cliente. Então, não precisa simulação. Vou dar uma dica, posso? Chega, eu fiquei aqui, lógico, mande. Vamos lá. Essa dica é infalível. O banco libera quanto de financiamento? Até 80%. Então, a entrada seria, no mínimo, 20%. E o subsídio vai ser uma consequência. Porque cada cliente é um perfil, cada renda, se ele tem dependente ou se ele não tiver. Então, se o banco libera 80% de financiamento, 20% o mínimo de entrada e a prestação não vai ultrapassar 30% da renda bruta. Sem simulação. Eu falei no início que ela ia mandar, não falei? Pronto, você já viu aí que pouco mais menos aí no início da conversa ela já trouxe informação relevante que você que está nos acompanhando, eu sei que está muito atento, anotando, porque isso pode até mudar a forma como você, corretor autônomo, ou você que está trabalhando dentro de uma imobiliária, pode trazer, veja só, são 14 anos de experiência, desde 2010. Então, o que ela está falando aqui não é uma coisa que ela acha. São coisas que você vive e eu sei que você já trabalhou em imobiliárias que vendia num processo diferente, que era análise de crédito primeiro para depois, não é isso? Então, se ela está falando é porque ela testa e o negócio funciona, não é isso? Dá muito certo. Pronto. Certo. Então, beleza. Ultrapassada a questão da análise de crédito, que já ficou claro para o pessoal, vamos falar agora da servidão. Porque é assim, a gente vê muitos corretores só falam, não, tem que vender, tal. E eu vejo que essa galera que mais fala que tem que vender é que menos vende. Porque talvez esteja colocando a venda e o dinheiro na frente de tudo. E quando, na verdade, eu, pelas suas palavras, eu entendo que você tenta ajudar o cliente no processo, porque naturalmente essa venda vai acontecer. Me corrija se eu estiver errado. E o que é que você enxerga como, digamos assim, não etapas, mas coisas efetivas relacionadas a essa servidão? Atitudes que os corretores podem ter para demonstrar para esse cliente que ele de fato está ali para poder servir, não só interessado na comissão e na venda. Perfeito. Gabriel, eu sempre passo para o time e uma conversa, às vezes até com um parceiro, um colega, que o resultado ele é consequência de um processo. Certeza. Então, ninguém chega num resultado, ou o corretor não chega na venda, se ele não passar por um processo. Né? O processo de quê? Do aprendizado, do conhecer, do saber se posicionar, como se posicionar e aonde se posicionar. Porque às vezes a gente vê um corretor, seja estagiário, que está começando agora, ou um corretor que já tem uma certa experiência no mercado, onde atira, vai. Atirando ali para todos os lados, eu vou aqui, eu vou nessa palestra, eu vou nesse treinamento, eu vou. Então, ele não tem um norte, ele não tem, assim, um objetivo, ele só quer saber que ele quer vender. Tá. Então, a falha está aí. Eu acho que todos devem saber aonde quer chegar. Eu entendo isso que você está falando, inclusive conversei isso sobre isso que você falou com o Pedro, podcast que eu participei, né, Negócio dos Sonhos. Mas e aí, como é que faz para ele ter esse direcionamento? Conversei com o pessoal da Lion também, Diego, e ele falou, Gabriel, aqui na Lion a gente meio que mentora o corretor para dar esse direcionamento. Por que você há de convir comigo, Gabi? Que assim, a pessoa cai de paraquedas numa imobiliária, tem um mundo lá dentro, né? E se a imobiliária tiver segmentos, por exemplo, empreendimento na planta, seminovos, é que fica mais difícil ainda dele, digamos, se encontrar. Se for só empreendimentos, é até mais fácil. Mas se tiver muito produto, também complica. E você trouxe isso agora, tá? A pessoa tem que saber o que quer. E aí, como é que ela faz para poder identificar isso? Porque eu vejo muitos corretores perdidos nesse sentido. O que é que você poderia trazer de informação, dica nesse contexto? Então, se às vezes é um pouco difícil, não vou usar a palavra difícil, mas se é um pouco assim complicado de entender como começar e como eu devo me posicionar em uma imobiliária que trabalha apenas lançamento, imagine uma imobiliária que trabalha lançamento, locação e imóveis usados. Pois é. É onde eu já estou.
que é na Remax. Sim. Então, a gente, na verdade, não dá um direcionamento para o corretor. Oxe, Gabi, como assim? Não. A Gabi trabalha 3 tipos de liderança. 3 pilares. Essa eu quero ouvir. E você presta atenção. mande. São 3 pilares na minha gestão. Tá. Que a primeira é a liderança democrática. Então, a Gabi vai ouvir o liderado, vai ver qual é o perfil dele, vou saber da disponibilidade que ele tem, que a Gabi não trabalha em regime de quartel, é de tal horário a tal horário. Não. Boa. Não, o corretor, ele é livre, ele é autônomo, o corretor, você é autônomo, né? Então, assim, ele tem total liberdade, porém, aquele compromisso que ele fizer comigo, a Gabi vai estar auxiliando e cobrando, entre aspas, em cima da disponibilidade dele. Boa. Tá? Então, a liderança democrática, ela dá liberdade para o corretor. Tá. O outro pilar é a liderança técnica. Então, é o quê? Eu passo para ele e compartilho o meu conhecimento. Certo. Vale mais do que dinheiro, viu, Gabriel? Vale mais do que a venda, informação viu? e conhecimento é tudo. Porque sem esses 2 pilares, você não tem a venda, né? Então, a gente treina, né? A gente, na verdade, tem um mês inteiro que, pelo menos uma vez na semana... E atualmente está sendo toda terça-feira, há um tipo de treinamento. Como atender o lead, Tá. né? Como captar, porque onde estamos hoje, a gente trabalha muito com captação, trabalhamos muito com o cliente proprietário, que às vezes, diante dos lançamentos, esquecemos quem paga os nossos honorários. E a gente pode escolher, quando eu falo, o mercado, o corretor, ele escolhe aonde ele quer atuar. Certo. Se não tem imóvel, não tem venda. Perfeito. Então, fazemos também treinamento de captação, fazemos treinamento de como abordar, conheça o cliente. Então, a liderança técnica é baseada em conhecimento. Tá. E a liderança, uma das que eu mais gosto, é a humanizada. Tá. Né? Olha, Gabriel, eu falo com clientes, e não só clientes, mas hoje o meu foco está em pessoas. A Gabi, ela fala com pessoas todos os dias. Tá. E a Gabi fala com o time um por um todos os dias. Se não for uma ligação, é uma mensagem pela manhã. Se o corretor não for, eu ligo, eu procuro saber como é que ele está, se ele está bem, como está a família, como está ele. Marcamos encontros fora do local de trabalho, saímos, comemos pastel, pizza, churrasquinho, tô junto do time. Se é na alegria, é igual um casamento. Se é na alegria, na tristeza, em qualquer momento, né? E me faz lembrar também uma corretora que eu tive. Eu aprendo todos os dias, sabe? Essa liderança humanizada, nem todos estão dispostos. E não estou falando que isso é o melhor. É porque requer disponibilidade. Eita. Disponibilidade de tempo, uma saúde emocional muito boa, porque será que o líder está preparado para ouvir assuntos mais delicados? Sim, claro. E poder aconselhar e poder ouvir, né? Aí é onde a gente entra no servir. A liderança humanizada é baseada 100% em falar com pessoas, em poder abraçar o seu próximo, não ter diferença se eu torço pro Flamengo, tu torce pro Vasco, a gente aperta as 2 mãos, dá um abraço, tá tudo certo, nada errado. Não é se envolver em assuntos polêmicos, é abraçar o corretor, a pessoa, que ali ele não é o corretor, ali ele não é o meu liderado, ali ele é meu amigo, é meu parceiro, sabe? É ser humana, olhar para o outro de forma humanizada. Boa. Eu colocaria assim uma pitadazinha dentro desses 3 pilares de liderança que você trouxe, que é o seguinte. Você que tá aí assistindo a gente, você tem que gostar de gente, meu filho. Porque a imobiliária são as pessoas. Você pode ter a sede que for, com a estrutura que for, tudo, mas quem faz a coisa acontecer são eles, né? Pra você estar aqui conversando comigo, tem uma galera lá, não é isso? Assim como pra que eu esteja aqui conversando com você, tem assessoria de marketing nossa que tá aqui, nosso time dando suporte aos clientes, equipe de desenvolvimento, enfim, né? Então a gente precisa das pessoas e tem que tratar bem essas pessoas. Só que aí, dentro desses pilares que você falou,
a pergunta, eu fiz o seguinte: tá, e como é que a pessoa vai receber esse direcionamento, em qual área ela se encaixar? Pelo que você trouxe, eu meio que entendi que durante essa etapa de treinamento, aplicando esses 3 pilares que você falou, meio que a pessoa vai se encontrando em qual área que ela vai, assim, o que é que ela se identificou mais, e aí você vai percebendo isso enquanto líder, e aí tudo bem, e aí vai dando o norte das coisas. É isso ou eu entendi errado? Sim, é isso, mas a gente também tem um programa de 12 semanas. Certo. Né? O corretor, quando a gente fala de recrutamento, quando a gente convida, é como a gente recruta, tá trazendo ele para o nosso time. Então, aí ele é recepcionado, ele é apresentado o ambiente de trabalho, né? Ele recebe a cartilha do corretor, que a gente, dentro do modelo Remax, passa para ele poder entender como é que a gente trabalha, como é o processo. Aí a gente também tem a Universidade Remax. Ele também vai, na verdade, a gente vai implantando o chip Remax nele. Boa. E ali a gente vai entender se o perfil dele vai ser mais direcionado aos imóveis de terceiros ou a lançamento. Aí sim. Mas aí a gente deixa bem livre. Sim, sim. A gente vai estar medindo ali qual vai ser o perfil dele. Entendi. Então, veja, o processo. Existe uma academia, uma universidade, aonde tem um processo de 12 semanas que são aplicados vários treinamentos, tudo, ele está sendo acompanhado, não é isso? E dentro desse processo, a pessoa meio que vai se descobrindo, só que você está monitorando para poder ver, ó, ele aqui me parece que vai dar muito bem para fazer captação e venda de seminovos, vamos dar um exemplo, né? Isso. Porque uma dificuldade, e aí eu estou falando agora tanto dos gestores, porque a Remax é mundial, né? Então, ela já vem com um processo muito azeitado, muito pronto. E as outras imobiliárias que começam do zero, ele não tem essa visão de processo, de treinamento e tal. Mas a dificuldade que eu vejo muito grande é tanto do lado do gestor como do lado do corretor. Ele traz o corretor, e a gente já vai falar sobre isso, formação de equipes, tá? Ele traz o corretor e aí ele começa a investir em marketing e diz o seguinte: pô, o cara não tá vendendo. Ele não sabe o tempo médio que leva para corretor iniciante fazer uma venda, que isso é um ponto fundamental. Aquela questão de você não estar com a expectativa lá em cima, sendo que existe um tempo para que aquela semente gere um fruto. O corretor entrega a sua primeira venda, certo? E do lado do corretor, o cara cai de paraquedas num mundo que tem seminovo, locação, empreendimentos, tal. Ele não sabe nem para onde ir. Então, o que você está trazendo a gente tem toda uma sistemática de trabalho que pega na mão, literalmente, desse corretor e vai guiando ele. E junto com os 3 pilares da liderança que você falou, porque aí você vai dando aquele acompanhamento humano. Porque muitas vezes a pessoa está passando por outros problemas, tal. Achei fantástico o que você falou de não cobrar porque ele é autônomo. Então, à medida que você faz isso, não sei se você já percebeu, com certeza já deve ter percebido, que você faz com que a pessoa queira estar ainda mais próximo de você. E quando você cobra como se ele fosse, digamos, um funcionário, aí você afasta, não é? Você é inteligente demais. E aí você começa a ter um time muito mais engajado porque ele percebe que você se preocupa com ele. Entende? E não tá ali só para poder cobrar e tal. É isso? De fato, de fato. Vamos falar agora. Quando eu tô empolgado assim, eu quero bater na mesa, mas eu não posso, porque o pessoal vai dizer que fica reverberando aqui. Mas vamos lá. Formação de equipes. Tem muita. A gente sabe que tem a dança das cadeiras no mercado. Tirar do outro, não sei o quê, porque é muito melhor. Assim, é bem melhor você trazer pronto do que você formar. Qual é o foco de vocês lá? Forma do zero? Tenta buscar gente pronta no mercado? É meio que um mix? Como é que é lá na Remax? Então, a Gabi nunca rodou um tráfego para recrutamento. Nunca. Gabi nunca tirou dali para pôr aqui. Mas devido a Gabi falar sempre com pessoas, porque o resultado de tudo está baseado em pessoas. Não acontece nenhum tipo de negócio em nenhum segmento se não for através de pessoas. Boa. Então, conheço muita gente, eles vêm por livre e espontânea vontade. Acredite. Né? E desse aí ele vai se do bem, porque assim, uma frase que eu ouvi, sabe, Gabriel, é que às vezes salários atraem candidatos. Mas não segura, né? Não, mas o ambiente saudável, ele vai manter os talentos. E esses talentos vão indicar outros talentos.
Então, o próprio time convida... Eu pergunto, você quer trabalhar com quem? Convide pessoas que seja igual ou melhor do que você. E o negócio acontece. Gabi, eu concordo tanto com você. Você tem a oportunidade de conversar com minha assistente Ana e tal. Ela mora em outro estado do meu. Ana mora em Pernambuco, né? Então, assim, a gente se vê muito pouco pessoalmente. Quando eu vou a Pernambuco, eu faço questão de encontrar com ela e tal. Mas a gente tem um ambiente tão bom. Você vê como é que ela te atende, não é isso? Maravilhosa. Pois é. Maravilhosa. Um abraço, viu, Ana? Um abraço, viu, Ana? Obrigada, todo carinho, toda atenção, né? A forma que você fala, você é maravilhosa. Pois é. Inclusive, a forma até como ela fala foi treinada por mim. Ah, muito bem. Processo e tal. Então, quando a gente decidiu, por exemplo, colocar o nosso comercial do Sul, que é Taliene, Ana que escolheu, Ana que formou do jeito dela. Então a gente dá essa liberdade. Dos candidatos que aqui estão, qual é o que faz mais sentido para você? Depois que a gente fez a seleção, fez a entrevista e tal. Ela, não, essa daqui. Então eu dou a carta branca para que ela possa trazer a pessoa que faz mais sentido para ela. E assim, poderia ter errado. Não errou, porque Taliene também é ótima. Mas se desse errado, olha, deu errado, vamos corrigir aqui, vamos fazer o que preciso for. Não ia chegar pra ela e dizer assim, poxa, aqui não dá aquela bronca. Não, a gente tem que tá com um terreno fértil pra errar também, porque é em cima do erro que a gente vai aprender. Só que isso que você falou do ambiente saudável, e não tem nada a ver com estrutura física, tá? Eu vejo que você faz, eu conheço você de muitos anos. Eu vejo que você faz isso, olha, desde lá de trás, em todas as imobiliárias que você passou. Sim. Inclusive, chama atenção porque você faz isso, não vamos entrar em detalhe, não. Mas assim, para você que está acompanhando a gente, eu cansei de visitar imobiliárias que tinham um prédio maravilhoso, mas não tinha alma dentro do negócio. Entendeu? O cara botou uma grana grande em infraestrutura e a empresa não rodava. E aí ele achava que o marketing aqui ia resolver gerando lead. Na verdade, ele ia tomar mais prejuízo. Porque quanto mais leads ele colocasse dentro da operação, mais ele ia perder do outro lado. Seja porque os corretores não iriam atender como deveria, seja porque iam fazer venda por fora, porque não estavam comprometidos. E eu acredito que o compromisso ele não vem de você exigir, como você falou, de estar lá de 8 às 18, não sei o que, são outros atributos que estão por trás. E outra, o líder não pede para que você possa segui-lo, né? Você vai seguir pelo que ele é, não é? A galera vai comprar você pelo que você demonstra todos os dias de estar preocupado e tal. É por isso que a gente se dá tão bem, porque as ideias, né? Se batem muito, muito, muito. Vamos avançar agora, Gabi. Eu queria falar um pouco com você. Como é que vocês estão trabalhando lá a nível de marketing, geração de leads? Porque assim, eu tenho um dado dentro do Supremo. Hoje a gente ouve falar muito de gerar lead, gerar lead, gerar lead. E outro dia desse puxou uma estatística de uma forma geral. E boa parte das imobiliárias que mais vendem dentro da nossa plataforma é indicação. Como é que tá lá na Remax? Se você puder compartilhar essas informações. A maior parte das vendas vem do digital. Vocês fazem um trabalho de indicação, parceria. Como é que funciona lá na sua imobiliária? Boa pergunta, Gabriel, porque a dor de cabeça de todo gestor de imobiliária são os leads. É o CRM, tá cobrando do corretor, atualize esse CRM. Com a gente também não é diferente, mas eu abro aspas aí para informar que a gente tem uma pessoa que só cuida apenas dos leads. Tá. Né? E para que possa entender ainda mais um pouquinho, a gente trabalha tanto o cliente comprador quanto o cliente vendedor. Então, entenda que o trabalho também é um pouquinho dobrado. Tá. Então, aí a gente tem a nossa recepcionista que lhe entra em contato com o cliente para filtrar, para saber se o corretor, como um nível de satisfação, Tá. né? Se ele foi atendido. Então, a gente tem essa pessoa que entra em contato com os clientes. Você falou sobre indicação. Então, quando a gente roda um tráfego, que na verdade quando a gente roda um tráfego, a gente tem muitos curiosos. Sim. Né? Pessoas que clicou ali só para olhar, só para ver. Mas eu costumo dizer também, eu volto a falar sobre conhecer o cliente. E às vezes o corretor, ele tá tão habituado em atender um lead. Olha só, eu escutei uma frase
que eu fiquei assim meio que impactada, né? Quando eu entrei na Remax. Que o lead é como uma heroína. Quando o corretor tem, cada vez ele quer mais. E quando eu ouvi isso, eu parei, assim, achei, né, até um pouco agressivo que o líder é como uma heroína. E hoje eu posso afirmar que é. A gente também não tem que trabalhar somente com o líder, ele tem que saber, ele é uma consequência. O corretor, ele precisa ir para a rua também. E assim vira um líder, porque ele também é cadastrado no CRM. Tá. Então, a importância que a gente dá ao líder é total, não estou desprezando jamais. É porque tem muito corretor que não quer sair, às vezes, nem do canto, Tá. né? Espera apenas pela imobiliária. Mas, para atualização do CRM, para acompanhar, para ver o funil desse corretor, olha, é dor de cabeça. Quando você fala ir pra rua, você tá falando do corretor focado em seminovo, mais relacionado à captação, porque para empreendimento na planta, talvez a dinâmica seja um pouco diferente. Talvez, não sei se essa rua que você fala seria plantão, tudo. Eu queria entender isso um pouco melhor, porque com a evolução do digital, a gente percebe que o cara meio que se acomodou. Ele espera que a imobiliária gere o tráfego, dê o lead para ele e olhe que tem alguns que você manda e ele nem atende. Por isso que no Supremo tem tanto controle para poder saber se ele atendeu ou não o cliente. Mas quando você fala sobre essa rua, seria para esse tipo de corretor mais focado em seminovos? O que seria exatamente? Então, ações externas. Ações externas também dá muito certo. A Gabi, quando atuava diretamente como corretora, a Gabi fazia muitas ações. Então, se eu conheço um cliente, o qual ele trabalha em uma empresa que tem 40, 50, 100 ou mais funcionários, eu fazia uma parceria com o meu cliente. Legal. Então, isso é uma ação fantástica, porque quando você vai em uma empresa, a maioria das empresas assinam carteira. Então, ele já tem uma renda formal, que é que os corretores gostam, né? Coisa Os boa. corretores gostam de quê? Do cliente com renda formal, né? Que tem um FGTSzinho bacana, que tenha um sinal. Esse é o cliente, o sonho de todo corretor, que já está ali. Esses que trabalham no segmento do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente já passa já para o médio, para o alto, a gente vai mais aí para a questão de relacionamento. Tá. Né? Mas eu não dispenso e nem nunca vou dispensar o CRM. Ele é fundamental, porque ali o próprio corretor ele vai medir o funil dele. Claro. Quantos clientes ele atendeu? E a gente bate muito em cima disso. Quantos clientes você atendeu? Quantas visitas você fez ou quantos atendimentos você fez? Desses, quantos foram convertidos? Quantos CPFs você analisou? Quantos deles foram aprovados? E quantas vendas foram concretizadas? Muito bom. Eu vou dar uma palavrinha sobre a questão, um vídeo que eu vi do Carlos da Wizard, falando a respeito dessa questão dos números. Guarde essa informação para daqui a pouco você me perguntar, porque eu quero que você pegue essa dica que ela deu da empresa aí. Fantástico. Porque veja só, quem faz isso são empresas de plano de saúde. Eu tenho um amigo, Gutenberg, que ele trabalhou muitos anos na Apvida, né? E a Apvida fazia isso. Ela ia nas empresas tipo E. Barbosa, empresas que tinham muitos funcionários, e ele ia tentar conversar para poder colocar esse plano de saúde lá. Mas não vejo imobiliária fazendo isso. E faz muito sentido porque a renda já está lá. Faz muito sentido. Então, o que você trouxe aí foi, poxa, a pessoa tá buscando o lead novo o tempo todo no, sei lá, no Facebook, no Instagram e tal. E, assim, cara, tem uma empresa ali que tem 20 funcionários. Vai lá conversar com o dono, bater um papo, tal. De repente, sei, fazer uma palestra lá dentro de meia hora, tal. Porque as pessoas às vezes nem sabem que tem a condição de comprar, que foi aquilo que você falou no início do podcast. E ali tem 10, 15, 20 pessoas que são potenciais de compra. E tem uma base de dados para que você possa trazer, dar um atendimento diferenciado, mostrar. De repente, tem um lançamento que vai sair, você já faz um pré-cadastro e vai trabalhando essa galera. Achei fantástico. Por isso é que você deveria anotar essas coisas e fazer um teste. Porque dentro de Alagoas, dentro de Sergipe, Bahia, Pernambuco, com certeza vai ter empresas que você pode fazer isso. E outra, o gestor
da empresa, ele pode ser até amigo do dono da imobiliária. O cara nunca fez isso. E aí já me vem uma outra ideia na cabeça. Sabe o que é? Em cima disso que você falou. Eu faria parceria com empresas de contabilidade. Porque esses caras têm um cadastro das empresas tudo. Você vai levar essa pra lá, que eu sei. Vou levar. Ações de rua também funciona. Tá, Gabriel? Quando você conhece algum estabelecimento que está localizado numa localização bem estratégica, aí você pode fazer parceria com alguma construtora. Se você quiser, no caso, se o corretor quiser focar em algum produto de alguma construtora, faz uma parceria. Geralmente as construtoras oferecem toda a estrutura, tenda, panfletos, às vezes até umas meninas para panfletar também. E ali você vai estar chamando também a atenção. Boa. Porque onde tiver pessoas, outras pessoas também são atraídas, né? Porque pessoas chamam pessoas. Tá ali uma tenda organizadazinha, bota lá um lanchinho, um refrigerante, uma pipoca, algo. Isso chama a atenção. Vai passando, os carros vão parando. A gente já fez muito isso, dá muito certo também. Olha só, tem um grande amigo meu, Rodrigo Calfa da Centro. Um abraço, Rodrigão. Ele fala o seguinte: meu amigo, eu tô em tudo que é lugar. Eu tô no digital, eu tô com container na rua, tô fazendo blitz, eu tô em semáforo e vem cliente de tudo que é lugar. Não tô só no digital não, esperando esse cliente aparecer. E me lembrei porque você acabou de fazer assim o mesmo paralelo que ele fez, né, quando nós estávamos conversando sobre isso. Sobre a questão lá do Wizard, do Carlos, ele falou o seguinte: tem um podcast aí, tem um podcast dos sócios não, de Flávio Augusto, chamado O Conselho. Ele reúne os caras aí. Dessa vez ele reuniu, foi ele, Flávio Augusto, Sandro Magaldi, o cara da Wizard e o cara da XP Investimentos. E aí eles estavam conversando sobre vendas, processo de vendas, não sei o quê. E aí Carlos Wizard pegou e disse assim: rapaz, na época que eu estava à frente do departamento comercial e tal, a gente já tinha previsibilidade das vendas porque a gente mensurava quantas ligações precisavam fazer, e ele também tinha uma estratégia de ofertar aulas grátis do curso para o cara sentir o gostinho e tal. Mas ele já tinha uma ideia de ligações, dessas ligações ele gerava, digamos, tantas oportunidades, dessas oportunidades trazia o cliente para dentro para poder fazer a aula experimental, e disso aqui dava X vendas. Então, o que ele disse é o seguinte: eu não dependia do acaso, eu já tinha esses números. Se eu fizer isso, vai me dar o resultado. Só que você só consegue chegar nesse nível se você analisa. O CRM está lá para isso. A partir do momento que você usa o CRM só para receber o lead e distribuir, você não está analisando absolutamente nada. E aí você entra meio que num jogo de ou você aumenta a quantidade de leads, que requer mais investimento no marketing, ou você, do outro lado, vai cobrar mais vendas dos seus corretores, mas você sem saber o que é que está acontecendo. Então, eu queria que você fizesse um paralelo sobre essa questão de analisar os números para que você possa, do outro lado, saber o seu resultado, se está bom, se está ruim, se seu marketing está gerando boas oportunidades. Se não é isso, se é seu time de vendas que não está convertendo bem, o marketing está até gerando leads. Queria que você trouxesse um pouco disso e como é que você faz lá na Remax. Então, lá, como eu falei, né, o lead entra no CRM, entra no Supremo, o corretor atende, qualifica. A gente cobra também dos nossos gerentes lá para o acompanhamento, desde o estagiário a corretor. Desde o início do processo, o meio do processo, ou a conclusão dele é em cima de acompanhamento. Né? Porque a gente também não pode deixar somente o corretor, tá aí o lead, atende. Não, ele passa por um acompanhamento, né? E aí ele cria o hábito, a cultura de estar ali atualizando, né, as informações, atender o cliente, qual foi o feedback que o cliente deu, agendou visita, não agendou, ficou de retornar e poder estar alimentando ali o CRM. Eu sei que é uma dor de cabeça para a maioria das imobiliárias, né? Criar o hábito, a cultura do corretor poder estar atualizando o CRM, mas a gente
cobra nessa questão, a gente cobra sim, porque se o corretor cobra da imobiliária os leads, a distribuição dos leads, a gente também é uma mão lavar a outra, né? A gente vai estar cobrando a questão da atualização do CRM, que, como eu falei, a gente usa o Supremo também para analisar o próprio funil, né? Tem ali o funil geral e tem um funil do corretor. E ele mesmo, acredito que um bom profissional que sabe aonde quer chegar, ele vai auto se avaliar e vai se cobrar. Sim. Aí é a questão da autorresponsabilidade. Entendi. Boa. E você falou que tem uma secretária que faz toda essa análise, esse acompanhamento. Gostei do ponto de vista que você trouxe, que você faz um duplo acompanhamento. Tanto do corretor como do lado do comprador. Porque seria um duplo cheque para você saber se o que o corretor está falando para você está batendo do lado. Exato. Não é? Ou se ele está te enganando, né? Diz, ó, fiz isso, mas na verdade você não fez. E aí, me remete a olhar com carinho essa base de leads perdidos, porque talvez, se simplesmente o corretor chegou lá, disse que perdeu por conta de motivo tal, e não tem essa análise que é feita lá na imobiliária de vocês, a imobiliária vai acreditar que foi aquilo mesmo e acabou. E veja que insano, Gabi. Ele não faz esse cheque e tá preocupado o tempo todo em estar gerando lead. E assim, talvez muitas oportunidades de negócios estejam nessa base de leads perdidos. E se ele for olhar, analisar de novo, reabrir esses clientes para poder trabalhar, vai sair venda com certeza de lá. Não sei se qual é o seu olhar que você tem para essa base de leads perdidos, se você tem um trabalho focado nisso, queria que você falasse um pouco sobre isso. Os leads perdidos, eles são retrabalhados. Que eu costumo, de fato, passar isso para o time e é real. Quem compra não é o lead novo. Acredita, Gabriel? Essa eu quero escutar. Lá vem. Bora. Mande. Quem compra não é o lead novo. Por quê, A Gabi? conversão é baixa do novo. Porque, na verdade, o cliente novo, o cliente do tráfego novo, a maioria é especulação. Mas sabe quem está comprando? Quem um corretor deixou para trás. Ele disse que o cliente disse, me ligue para mim tal hora. O corretor esqueceu. Ligue outro dia. Não, no momento eu não quero. No momento não dá. Ficou para trás. Esse cara, ele tem o desejo de comprar. Ele não comprou por algum motivo. Mas acredite que muitas vendas saem dos clientes perdidos. Os clientes de retrabalho. A gente fala retrabalho, mas eu nem gosto muito de falar o retrabalho. Porque o cliente que compra hoje, ele já foi novo. Certo. Em algum momento ele foi novo. Ele já foi atendido por quantos corretores? Eu falei no início da nossa conversa. O cliente, ele só tem uma dúvida. Atenção, corretor. O cliente, ele só tem uma dúvida. Ele só quer saber se ele pode comprar. De novo essa frase. Ele só quer saber isso. Se partindo para o cliente vendedor, o cliente proprietário, ele quer vender o imóvel dele. Com quem ele vai vender? Em quem ele vai confiar? Então, é basicamente isso. Então, os leads perdidos, eles são retrabalhados. A gente imprime as listas, assim como também a gente redistribui dentro do próprio CRM e ali os perdidos ele vai rodar em quem estiver na imobiliária, que é um outro detalhe. Eu acredito que lead é para quem está dentro da imobiliária. Quem está fora fazendo serviço externo não vai acompanhar esse lead. Certo. Não vai. Então, a gente prestigia quem está ali na imobiliária, quem vai estar com disponibilidade de atender o cliente. Certo. Olha a frase. Lead novo não compra. Minha cabeça tá aqui, né, muito pensativo, porque eu ministrei uma palestra no Cresce daqui de Alagoas, recente, aliás, é o 3º ano consecutivo. Obrigado. O presidente esteve aqui, viu? Gravando com a gente. Maravilha. E eu falei sobre essa questão dos leads perdidos, porque a gente tem estatísticas na plataforma, né? Então, às vezes você abre a base de um cliente, tem 10 mil leads perdidos, né? E às vezes você vai dar uma olhada, tipo, principal motivo de perda, outros. Aí você olha, meu, outros. Porque tem vários motivos lá, né? O cliente está com uma restrição, SPC Serasa, não sei o quê. Acho que é mais fácil para o corretor colocar outros. E aí, você me trazendo essa informação aqui agora, eu fico pensando, meu Deus.
Vamos pegar um caso real que tem lá, 10 mil leads perdidos. E você tá me dizendo que, olha, a conversão maior acontece justamente nesse cliente que foi deixado para trás. Me vem na mente quanto dinheiro, quantas vendas tem nessa base de perdidos. Minha cabeça tá dando assim, e a sua deveria estar também. Porque é meio que ficar correndo atrás do rabo o tempo todo. Tipo, eu vou ficar gerando novo lead. Queimando dinheiro. Esse cara tá na etapa inicial do processo, ele não vai comprar, e o corretor vê que o cara tá frio, deixa ele para trás, agora me dê mais novo lead, e é um ciclo sem fim. E aí você traz uma estatística dessa, eu digo, meu Deus, se você não entendeu isso, volte e assista de novo, volte. Porque... Mas é real. É real. A maioria, porque se você... Vou dar outra dica. Vamos lá. Outra mande, dica mande. Os donos das imobiliárias, os gestores. Os corretores que já têm creche, já têm uma vivência, vamos dizer, já anda só, já é um pouco mais independente, pega essas listas, esses leads, pega os novos estagiários, eles entram com todo o sangue. Eles estão ali com a faca nos dentes, querendo vender, querendo uma oportunidade. Pega esses leads, distribui para os estagiários. Você vai ver venda na mesma semana. Então, vamos lá. Olha. Eu tô para confundir hoje, né? Não. E outra, a produção tá aqui me avisando. Eu sabia que o tempo ia voar, eu sabia. Toda vez que a gente sai para almoçar aqui em Maceió e tal, então o tempo faz assim, vum. Essa mulher é muito inteligente, mas vamos lá. Então, o que você está me dizendo é que não vamos generalizar, mas o corretor que ele é mais experiente, digamos, ele pode estar mais acomodado, e você tem os corretores que estão no início ali, que estão em estágio, primeiro, precisando vender, né? Porque está começando e tal, e pô, a primeira comissão cair ali é importante. Mas, além dessa venda, eu acho que estão com gás ali, querendo fazer a coisa acontecer e tal. E aí você termina... Eu ia me perguntar justamente isso, sobre essa questão de priorizar esses leads dentro da imobiliária. Como é que vocês trabalhavam? Você já me respondeu. Se for esses leads perdidos que você vai botar na mão do corretor e ele diz assim, não, mas isso é lead velho. É o que eles dizem. Aí ele não quer trabalhar. Não quer. Aí você pega pro estagiário e diz, tome, trabalhe. Ele come a lista todinha, ainda pede mais. Gabi, você parece que tá lendo meus pensamentos, porque no gerente virtual, que foi uma inteligência artificial recente que a gente lançou, um dos critérios que eu penso, que nós pensamos lá na empresa, é justamente ficar pegando esses leads perdidos automaticamente, reabrindo e distribuindo dentro do gerente virtual. Porque isso hoje você faz manualmente. Sim. Você pega e joga. Justamente por entender, eu já venho olhando com muito carinho para isso, justamente por entender que tem a oportunidade de negócio aqui e o dono não está trabalhando. Agora que você trouxe essas informações para mim, é aí que vai subir de prioridade, porque se eu disser para você, ô Gabi, se no gerente virtual agora, esse trabalho que você faz manual lá, pegar os leads perdidos, gerar isso, jogá-los, e se eu fizer isso automático na nossa configuração, aonde o concorrente estiver escutando, meu amigo, pode, você correr atrás, meu filho, a pedalada é grande, mas vamos. E se a gente pegar esses leads perdidos, colocar uma lista de pessoas e a máquina fizer isso automático. Pega, naquele dia vai lá, pega 5. E também não adianta pegar 30 de uma vez, que o cara não vai dar conta. Pega 5 e joga. A partir do momento que ele trabalhar esses leads velhos, deu conta, atendeu todo mundo, aí ele passa a receber novo lead. Entende? Porque se você tem um universo de 10 mil leads para trabalhar, imagine se a gente fizer isso, não dá conta dele atender durante um ano. Sim. Se você pegar 5 todo dia e tal. E aí, já houve um custo de aquisição desse lead para entrar na base da imobiliária. Então ele tá lá como se fosse lixo. Eu vou chegar pro dono da imobiliária, meu amigo, se você diminuir o tráfego aí de novos leads e jogar esses perdidos aqui dentro da sua esteira e começar a lhe dar venda, eu tô colocando dinheiro no seu bolso. Você concorda comigo ou não? Com certeza. E aí, você me falando dessas coisas, eu digo, pô, faz muito sentido. E aí penso em um rodízio que de repente você pode botar esse bloco de estagiários para dar prioridade na distribuição para eles. Tem muita informação aqui que você me passou.
E que se você, gestor, está prestando atenção no que ela está falando, ela já falou de várias estratégias de ações, de rua, do tripé que você trabalha na formação dessa galera e tal. Tem quanto tempo aí? Vá, me diga. Já? Meu Deus do céu. Eu queria que você... A gente está falando sobre equipes porque é a sua especialidade. Eu sei disso, né? Eu queria que você conversasse um pouco. Você falou que não roda tráfego para atrair novas pessoas e meio que você dá uma carta branca para quem está dentro indicar outras pessoas, tá? Eu já vi algumas imobiliárias que elas fazem investimento em pessoas que não são do mercado imobiliário, investindo até no curso dessa pessoa, e aí quando acontecer a venda, eles meio que dividem esse valor. Tem algumas imobiliárias operando assim no Brasil. Mas esses estagiários para chegar, já que você não anuncia, não faz nada, fora essa questão das indicações de estar dentro, como é que você consegue atrair essas pessoas então, minha filha? Porque eu fiquei curioso agora. Diga. Resultado, amigo. Resultado. A gente atrai o público com resultado. O que é que o corretor está precisando? Olha só. Eu passo da seguinte forma. O corretor ou estagiário, vamos dizer assim, o que é que eu posso fazer para rodar a chave? Eu quero rodar a chave. Eu quero uma oportunidade. Né? Muitos querem. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar de profissão, eu quero conhecer. A gente acompanha. Então, é um convite também que eu faço, se você me permitir. Lógico, né? claro. Você quer rodar a chave, você quer conhecer e mergulhar no segmento imobiliário em todos os pontos de vista. Né? Eu estou à disposição. Não, a Gabi não só está para gerir, administrar. A gente faz de tudo um pouco. Não, mas eu já ouvi também que quem faz de tudo um pouco não faz nada. Mas dá conta do recado. Você que tem interesse em entrar na formação imobiliária, a gente tem um curso que é 100% online, com 50% de desconto. Não descontamos de nenhum tipo de comissão, nem cobramos nota, mas a gente só quer uma oportunidade para poder desenvolver você Perfeito. e assim transformar você em um excelente corretor de imóveis, um top produto, vamos dizer assim. Legal. Esse curso, no caso, é um curso Remax, é um curso seu diretamente, só para poder entender como é que funciona isso aí. Dentro da nossa rede, a gente tem um curso específico, uma escola específica, que é a Infortec, né? É um curso 100% online, onde tem outros cursos que cobram um valor a mais. Então, a gente, dentro da rede, o corretor que estagia com a gente, que está conosco, a gente consegue 50% de desconto. Legal. Então, eu acho que assim ficou muito claro, pelo menos para mim, que tem uma pegada muito forte em educação, em treinamento, tudo, que é o que eu vejo que uma imobiliária que não tem esses processos, ela termina tendo dificuldade, porque o corretor precisa de ter essa base. Se ele não conseguir consumir isso dentro da sua imobiliária, ele vai ter que consumir em algum outro lugar. Ou ele vai ficar naquela, assim, né, patinando, sem conseguir ter resultado, porque falta muita coisa. Inclusive, a gente estava conversando recente com o Diego aqui da Lion, e ele estava falando justamente sobre isso. Cara, a venda é um dos elementos. Mas existem outras coisas, como o cara tá bem, a mente, saúde, espiritualidade, entende? A soma, não tem como o cara tá dando bons resultados dentro da sua imobiliária se o cara psicologicamente tá ruim. Então ele trouxe esses paralelos, dizendo o seguinte, cara, a gente olha muito esse lado para poder, digamos, cobrir essas lacunas, e aí é o quê? Educação, treinamento, mas aí, seja, processo de trabalho, né? E a mente de quem está na liderança é entender a importância disso. Eu costumo dizer o seguinte, Gabi. Qual é o perfil das imobiliárias que iniciam? O cara era muito bom, vendas, em algum lugar, MRV, ou até em alguma outra imobiliária, e ele disse assim, eu vou montar a minha. Esse é o início de todo mundo. Ele tem uma habilidade muito boa, vendas. Só que quando ele vai abrir a imobiliária, o jogo já não é mais esse. O jogo é gestão. Porque você vai ter outras pessoas vendendo para você. O primeiro papo, você vai ter que formar a equipe. Beleza, formou a equipe. E quem é que toma conta dessa equipe? É você ou um gerente? Você vai ter que trazer um gerente.
E como é que você treina, capacita essas pessoas? Aí tem outros skills, outras habilidades que não é vendo. Aí os problemas começam. Então, pelo que você trouxe aqui pra gente, eu acredito muito que assim, você olha para cada pilar desse, vai acompanhando e tal. É por isso que é o sucesso que é, minha filha, não é isso? Pessoal, infelizmente, nosso tempo acabou. Infelizmente. Porque se a gente ficasse mais uma hora aqui, mais outra, a gente ia bater um papo. Tem que ter a segunda edição, viu? Marketing, por favor. Antes da gente terminar, gostaria que você, por gentileza, nessa câmera, mandasse um recado para as pessoas que são importantes para você, seu recado final, sua equipe, família. Fique à vontade ali para poder mandar sua mensagem final e se despedir do pessoal. Por favor. Eu te agradeço, Gabriel, pela oportunidade, né, por essa rica oportunidade, poder estar aqui compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, né, do meu trabalho, da minha liderança, e que é um prazer, é uma satisfação poder estar nessa liderança. A liderança, eu compartilhei ontem, lá no MB Summit, que a liderança ela vai além de gerência, além de gestão, além de donos de imobiliária. Ser líder é servir. Você quer rodar a chave, você quer estar em um ambiente saudável, para poder você também lá na frente se desenvolver e ser um líder. Eu estou à disposição para poder te ajudar. O recado que eu deixo é: esteja em ambientes que te acolham, que você possa servir e ser servido. E aí você vai se tornar um excelente profissional. Boa. Eu acredito muito em duas coisas. Eu acredito muito em energia. Você sabe disso, porque toda vez que a gente se encontra, a energia vai lá em cima. E eu acredito muito que um ambiente faz as pessoas. Porque só você parar para analisar. Às vezes você tá em um ambiente com algumas pessoas que não estão vibrando ali na mesma energia que você, naturalmente você... Ao passo também que quando você está em um ambiente com outras pessoas, tudo, você eleva aquilo ali. Então, isso que você falou sobre estar em ambientes que te proporcionam isso, eu acredito nisso 1000%, tá? De novo, infelizmente eu não tenho mais como dar continuidade. Quero agradecer pela sua presença aqui, Gabi. Espero que vocês tenham, assim, assistam 2 vezes, porque tem muita coisa para gestor, para corretor. Essa mulher é uma máquina aqui em Alagoas. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe esse episódio para várias pessoas aí, para você poder também ajudar os colegas. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau.